Thanatos Cast, tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. O Memorial Vale da Saudade ele tem uma preocupação, porque normalmente no mês de setembro existe uma tendência muito grande da questão, e muito válida também, a campanha de prevenção à questão do suicídio. E as famosas frases, bem comuns, do tipo, você não está só. Quando boa parte de nós experimentamos durante todo o ano o sentimento talvez de solidão, em alguns momentos. No entanto, se adiantou com os nossos grupos de pós-venção e de prevenção também durante todo o ano, porque a gente sabe que boa parte do tempo estamos só, e nesse estar só pode vir alguns pensamentos, e para evitar que esses pensamentos venham, é que nós trabalhamos tanto durante todo o ano, não apenas na época de setembro, mas uma preocupação sempre constante e latente. Agora, a pergunta que não quer calar, que sempre colocam como chavão: podemos evitar o suicídio? Nós podemos evitar o suicídio, professor? Então, o que me assusta às vezes é ver essa pergunta, na verdade, ser uma afirmação, como você colocou. Podemos evitar o suicídio? Sim. Podemos evitar todas as possibilidades de suicídio? Evidentemente que não, ok? E às vezes eu vejo em algumas palestras, em algumas ações, essa fala ser compartilhada, ok? Bom, nem que a pessoa fosse o mais competente dos estudiosos sobre a questão, ela necessariamente não teria poderes telepáticos, para entrar na mente de cada pessoa, para intuir o que aquela pessoa naquele momento está planejando fazer da própria vida, ok? Agora, a gente tem que parar um pouco para refletir sobre determinadas possibilidades e determinados mitos que precisam ser desconstruídos. Eu acho que o mais importante deles é aquela velha história. Tem gente, por exemplo, que diz que quando uma pessoa está se lamuriando muito, quando uma pessoa está muito lamentosa, ela está fazendo aquilo para chamar a atenção, como se esse fosse um comportamento comparável à birra de uma criança, Bom, quando as pessoas falam que desejam a própria morte, e esse tipo de fala é recorrente, e ainda mais grave, essa fala é acompanhada das maneiras como a pessoa pensa em fazer isso, grande parte das pessoas ainda não entenderam o quanto isso é sério e tendem a dizer que, aquele velho chavão, as pessoas que fazem isso é como o cachorro que late, mas não morde. Essa metáfora pode até funcionar para os cachorros, mas eu não recomendo que ninguém tente colocá-la em julgamento, em prática. Mas no caso dos seres humanos não. Quando uma pessoa recorrentemente fala de um certo sentimento da necessidade de morrer, isso precisa ser levado em conta, porque se não for levado em conta, o risco de que essa pessoa de fato possa cometer suicídio é significativo, ok? O que é levar em conta? No mínimo, estar preparado para acolher expressões de dor, sentimento, dificuldades e dar o real valor, a real importância que isso tem na vida da pessoa, mesmo que para você aquelas questões sejam consideradas menores. José Saramago ele tem uma frase que eu gosto muito, se puderes olhar, ver, se puderes ver, repara. Na minha opinião, são 3 vertentes da questão do observar o ser humano. Eu acredito que se pudéssemos reparar, como último grau, mais, talvez pudéssemos ter um papel atuante na questão da prevenção ao suicídio. Se não fôssemos tão rápidos, se não fôssemos tão, talvez tão acelerados, mas se pudéssemos parar e observar com mais clareza e acolher mais a voz, faz sentido para você? Teríamos Eu acho que sim, não tenho dúvida disso, porque, por exemplo, vamos pegar o famoso CVV, Centro de Valorização da Vida, é um dos dispositivos de maior importância, de maior relevância, é a garantia que você tem de que se você estiver às 3 horas da manhã sufocado, angustiado, você possa pegar o teu telefone e ligar para alguém que naquele momento esteja disposto a te ouvir. Já imaginou se a gente tivesse uma sociedade, onde a maioria das pessoas tivesse essa disposição? Se o teu melhor amigo pudesse receber um telefonema seu às 3 horas da manhã, porque você não está
num dia legal, né? A gente sabe que essa possibilidade pode até existir, mas a maioria das pessoas não vai usar dessa liberdade com seus amigos. Então, por que o CVV é importante? Ele é como um airbag no automóvel. Se você, mesmo que numa baixa velocidade, a 40 km por hora, se você colidir, se você não tiver um airbag, né, o teu tórax é o local onde você vai bater na direção do carro e você pode até morrer por conta disso. O airbag impede você de ter maiores Eu diria assim que o airbag, ele acolhe você naquele momento súbito. A ideia é essa, né? O que é o acidente? É aquele momento em que você está com o ímpeto, né, de cometer o suicídio, visto como uma única solução naquele momento para aplacar a dor e o sofrimento, mas ao mesmo tempo algo em você, que algumas pessoas vão chamar de razão, outras pessoas vão chamar de o dedo de Deus, não importa o nome que a gente dê para isso, vai fazer com que você ainda tenha um espaço de reflexão, mas que você quer compartilhar com alguém, ok? Esse alguém tem que existir, e esse é um dos grandes problemas hoje, né? A gente está vivendo um paradoxo onde a gente está cada vez mais convivendo com mais e mais pessoas, mas ao mesmo tempo a gente está se sentindo sozinho, né? Então aquela velha música do Roberto Carlos, né? Eu não acredito que a nossa felicidade vai se construir pelo fato de querer ter 1 milhão de amigos, mas pelo menos uns 4 ou 5 que a gente tenha confiança, né, de ter como conversar, ou espaços, dispositivos de saúde mental, né, que sejam mais amplos, projetos de ação social que deem sustentação a atividades correlatas ao CVV, por exemplo, né? Na época do Setembro Amarelo, eu vejo algumas postagens nas redes sociais de profissionais super bem intencionados que colocam assim, né? Conte comigo a hora que você precisar. Eu acho isso terrível, né? Porque a pessoa olha aquilo e diz: estou precisando dessa pessoa às 4 da manhã, vou ligar para ela agora. E a pessoa não atende, né? Então não é uma coisa para que os indivíduos solitariamente resolvam, é uma coisa para que haja políticas públicas de prevenção de saúde mental e ao mesmo tempo políticas de ação social que os vários grupos, as várias empresas fazem, que eu acho que é o grande trabalho, por exemplo, que a Memorial tem, né? De se preocupar com essas questões que vão muito além das necessidades econômicas de vender ou prestar serviços. Isso é maravilhoso. É uma humanização, é um acolhimento, né? É isso que nós nos preocupamos, né? De poder, de fato, sermos agentes propulsores de acolhimento. Professor, falando sobre o luto. Sim. Quais são as possíveis estratégias para apoiar e ajudar familiares e amigos que são enlutados pelo suicídio? A princípio, essas estratégias, elas não se diferenciariam muito daquelas que comumente a gente utiliza em práticas de acolhimento ao luto, né? Mas, no caso do suicídio, eu acho que é fundamental, por exemplo, esse tipo de trabalho que a gente chama de pós-venção, né? E trabalho em grupo. Por que isso? Hoje a gente vive uma situação onde alguns autores dizem isso, que praticamente toda e qualquer expressão de luto começou a não ser reconhecida quando a gente pensa na questão do tempo. Explica isso melhor, professor. Se a gente olha para o passado, vamos lá, pegar um turno do tempo e ir lá para a Inglaterra do período vitoriano, né? Quanto durava um processo de luto? Durava anos. E isso, inclusive, era demarcado pela própria sociedade, né? As mulheres tinham que usar uma quantidade maior de tempo usando preto, quanto mais próximas elas estivessem do morto. As viúvas usavam mais tempo, as filhas usavam menos e por aí ia, né? E isso criava uma rede de suporte social muito grande, né? Uma pessoa vista de preto numa atividade qualquer, mesmo que ninguém conhecesse aquele indivíduo, alguém estranho chegaria e dizia: meus sentimentos, minhas condolências, a senhora passou por que perda? E a pessoa, né? Essa ideia de que você pode compartilhar a sua dor e essa dor ser acolhida era uma espécie de convenção social. Hoje, primeiro impacto, né? A gente não tem mais claramente os sinais de luto, eles não se dão pelas roupas que a gente veste, né?
Pode ser que alguém tropeçando no Facebook e no Instagram veja lá a fitinha de luto e descubra, né? Depois de meses que um amigo que você tinha contato anteriormente perdeu o pai, perdeu mãe, perdeu o filho. Então hoje a gente tem uma espécie de curto-circuito social para comunicar publicamente que nós perdemos alguém importante na nossa vida. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, há uma necessidade imposta socialmente das coisas acontecerem cada vez mais e mais rápido, né? O mundo agora da inteligência artificial é assim, né? Aquilo que o designer poderia demorar uma semana para produzir em termos de qualidade de imagem, agora aperte-se 3 ou 4 botões e está pronta a imagem ali. Então, isso parece intensificar a necessidade de ritmos cada vez mais rápidos, né? O que implica uma dificuldade inicial no luto, né? Por quê? Ritmos variam muito de um indivíduo para outro. Tem pessoas que passam por uma perda significativa e depois de um mês parece ter reestruturado um certo equilíbrio para ter uma vida funcional novamente. Alguém pode precisar de 3 meses, alguém pode precisar de 2 anos, né? E precisar de menos ou mais tempo não é um indicador seguro para dizer se essas pessoas amavam mais ou menos, né? Então, por exemplo, dentro de famílias a gente percebe isso claramente. As pessoas, elas têm um ritmo diferenciado de retomada daquilo que a gente chama de normalidade da vida. E de novo, isso não diz se a filha ou o filho gostavam mais ou menos do pai que morreu. Qual é o problema? O problema é que as pessoas que estão externas, ou mesmo da própria família, começam a exigir umas às outras ritmos diferentes. Isso. E às vezes esses ritmos são impostos de uma forma que eu diria violenta, né? O vovô já morreu há 3 meses e a senhora não se livra da roupa dele ainda. Dá para alguém que está precisando. A pessoa intimamente não está preparada para isso naquele momento. Ela vai ter que ter o tempo dela, né? Porque simbolicamente se desvencilhar das roupas naquele instante é como se você matasse a pessoa de novo. Você passa o dia inteiro vendo essas fotografias, que coisa depressiva. Vai para a vida, né? Vai curtir o cinema, saia com os amigos. A pessoa não está preparada para isso, né? E fazer isso, ao invés de aliviar, implementa sentimentos de culpa, né? É como se eu estivesse dizendo para mim que aquela pessoa que eu perdi não é importante. É onde entra aí um papel bem importante dos grupos de apoio ao luto, do memorial. Aí chegamos. Justo. Olha só que legal. Se você tem uma mãe que perdeu o filho pelo suicídio, conversando com uma viúva que o marido cometeu suicídio, conversando com uma outra moça, uma outra mulher que perdeu a mãe pelo suicídio, aquela que perdeu o namorado, primeiro, ninguém vai invalidar a expressão de luto e sofrimento um do outro, porque as pessoas são necessariamente empáticas com a dor, porque apesar das pessoas serem diferentes, cada uma sabe que todo mundo está sofrendo, né? Ninguém vai chegar e vai dizer assim para a outra: para de sofrer, mulher, vai para a vida, porque cada uma sabe da dificuldade de viver aquele momento, ok? Qual é o grande problema do luto hoje em dia? A necessidade de um ritmo mais acelerado. As pessoas entram num mundo onde quase todo mundo invalida a dor e o sofrimento. E isso é terrível, né? Metaforicamente, é como se você tivesse com uma farpa de madeira na mão e chegasse alguém na intenção de tirar aquela farpa, só que fica mexendo com ela e aprofunda mais ainda, ok? Então, um dos segredos de a gente tentar entender o processo de luto e a forma como as pessoas lidam com ele é entender da singularidade, mas entender também que elas precisam estar num ambiente onde a expressão de dor e sofrimento não seja invalidada. Eu vou dar um outro exemplo que sai um pouco à margem da questão do suicídio, embora para o suicídio isso seja importante. Estar em grupo onde as pessoas possam falar das suas dificuldades, dos seus sentimentos de dor, dos seus sentimentos de corresponsabilização é extremamente importante, né? Um outro espaço onde essa questão da invalidação é maior é quando, por exemplo, mulheres têm perda gestacional, ok? Uma das falas mais recorrentes: você ainda é jovem, daqui a pouco você vai poder engravidar novamente, tá certo? É doloroso demais ouvir uma coisa dessas, né? Então, o que é fascinante nos trabalhos de grupo
é você ter uma relação que não se dá só com o terapeuta, uma relação mais dialógica, mas se dá com uma rede de afetos que vão construir relações de entendimento mútuo e que se preservam, né? Os grupos que eu coordenei na Memorial, por exemplo, eles não deixaram de funcionar quando o facilitador deixou de mediar as relações, as reuniões, né? As reuniões semanais. Uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, muitos participantes, justamente por não encontrar esse acolhimento fora, eles buscam novamente entrar no grupo porque ainda precisam porque ainda não conseguiram encontrar fora, né? Isso. O Vale da Saudade tem aberto outro dia da semana para que acolhesse mais pessoas, justamente pela falta de espaço onde essas pessoas possam compartilhar das suas dores não entendidas.